Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula estaremos trabalhando o processo de cálculo do desvio padrão utilizando das funções estatísticas de uma calculadora científica. Então, vem comigo! Para compreendermos o processo de encontrar o desvio padrão utilizando a nossa calculadora, nós vamos utilizar desse exemplo aqui, ó. Calcule o desvio padrão da amostra abaixo. Mas lembrando que se você ainda não assistiu a nossa aula de medidas de dispersão, vale muito a pena estar aí assistindo, por isso eu vou deixar o card da nossa aula aqui em cima, né, para você compreender aí melhor o que vem a ser o nosso desvio padrão, né, entre outras medidas aí de dispersão. Bom, se você assistir aquela aula, você vai ver que para chegar no desvio padrão, nós temos que calcular aí, por exemplo, a média aritmética desse conjunto, depois a soma de quadrados, a variância, para só por último, então, calcular o nosso desvio padrão. Então, é um processo que dá um pouco de trabalho, certo? Já a nossa calculadora, né, a nossa calculadora, como essa que está aqui embaixo, ela tem a função estatística aí que nos permite obter de uma maneira muito rápida e muito prática, né, muito fácil, esse desvio padrão, tá bem? Basta, né, colocarmos ela na função estatística, inserirmos os valores ali do nosso conjunto e aí buscarmos o desvio padrão dela numa função específica aí, tá bom? Nós já fizemos algo muito parecido para encontrar a média, tá? A média de um conjunto. É praticamente a mesma coisa. A maneira como se opera, né, como se configura a calculadora aí é idêntica, só o resultado que a gente busca num lugar um pouquinho diferente, tá bem? Lembrando que essa aula aqui ela é um complemento dessa aula que eu comentei com vocês de medidas de dispersão. Então, vão lá e assistam, beleza? Muito bem, então. Bom, pessoal, então vamos, né, calcular aqui o nosso desvio padrão, tá bem? Uma dica que eu dou aí para vocês é, por exemplo, às vezes você está utilizando a sua calculadora há algum tempo, né? E ela está aí com alguma função ativada, né? Está aí com alguns números na memória. Então, sempre vale a pena você resetar a sua calculadora para as configurações originais de fábrica, tá bem? E eu vou mostrar para vocês aí como que se faz isso, beleza? Bom, para isso, basta você apertar o botão Shift, seguido do botão Mode, e selecionar o número 3, depois o igual, tá certo? O igual é como se fosse o nosso Enter, né? Então, repare aqui que ela resetou tudo, né? Então, você já pode apertar o AC aqui, e zerando aí o nosso display. E se ela estiver nas configurações originais, pessoal, ela vai aparecer apenas uma letra D aqui em cima, ó, tá? Então, agora sim ela está prontinha para uso, ok, pessoal? Muito bem. Bom, o que nós vamos fazer agora? Para colocar ela na sua função estatística, nós vamos apertar o Mode, aí vai abrir três opções aqui, ó. Nós vamos escolher a número 2. Ao fazer isso, ela já está na sua função estatística, vai ficar aparecendo aqui em cima, ó, um SD, ok? Então, se para você está aparecendo um SD, você fez corretamente, beleza? Agora, pessoal, nós temos que inserir esses números na memória da nossa calculadora, tá bem? Como que se faz isso? Então, a primeira coisa, digita o número e, na sequência, aperta o M+. Repare que, ao fazer isso, apareceu aqui N igual a 1. Significa que você inseriu um número na memória da sua calculadora. Lembrando que a letra N, ela representa aí, né, o N minúsculo, o número de elementos de uma amostra, tá bem? Então, quando eu inserir todos esses valores aqui, vai aparecer N igual a 8. Por quê? Porque eu tenho 8 números nessa nossa amostra, beleza? Bom, como o próximo número também é o número 2, então eu posso apenas apertar o M+, e depois tem mais outro número 2 aqui, M+ de novo, né? Então, eram 3 números 2, ela inseriu 3 números 2 aí. Na sequência, você aperta o número 3, M+, depois o 5, M+, M+ novamente, porque são dois números 5,
o 6, m+, e o 7, m+. Pronto, ó, n igual a 8, exatamente igual ao número de elementos desse conjunto. Agora, pessoal, vocês podem apertar aí o AC, ele vai zerar o nosso display, tá? Mas não se preocupem, porque os números estão inseridos na memória da sua calculadora. Isso não vai mudar, tá bem? Agora, para buscar o valor do desvio padrão, você deve clicar no Shift seguido do número 2, tá bem? Vai abrir aqui 3 opções. Essa primeira aqui é justamente onde nós obtemos a média, né? Caso precisemos aí da média, é no número 1, né, que você obtém esse valor. Então, na nossa aula, que eu também vou deixar o card aqui para vocês, né, sobre média, foi até aqui que nós viemos, né? Então, vocês vão ver que aqui a gente encontra a média dessas observações. Agora, o número 2 e o número 3 representam aí desvios padrão, tá bem? Qual a diferença desses dois, né? O número 2 é o parâmetro desvio padrão, ou seja, se ao invés de estivermos trabalhando com uma amostra, estivéssemos trabalhando com uma população, então nós teríamos que selecionar aqui o número 2, tá? Já o número 3 é o estimador desvio padrão, ou seja, o desvio padrão referente a uma amostra, que é o nosso caso. Em alguns modelos de calculadora, pode ser que a simbologia em cima do número 2 e do número 3 não seja igual a essa, tá? Muda um pouquinho aí, mas continua sendo desvio padrão populacional ou parâmetro desvio padrão, aqui no número 2, e no número 3 continua sendo, né, desvio padrão amostral ou estimador desvio padrão. Isso não muda, tá bem? Então, para o nosso caso, apertamos aqui o número 3, né, seguido do igual, pessoal, tá? Ó, pronto. Então, o nosso desvio padrão é igual a 2, beleza? Muito bem, então, vamos registrar isso, né? Nosso desvio padrão é igual ao número 2, tá bem? Caso, pessoal, vocês precisassem da variância, tá, galera? Da variância, então, lá no processo natural de se calcular o desvio padrão por meio das fórmulas, a variância ela vem antes do desvio padrão. A gente calcula a variância e depois, tirando a raiz quadrada da variância, nós encontramos o desvio padrão. Como aqui a gente encontra primeiro o desvio padrão, caso precise da variância, nós vamos elevar ao quadrado esse desvio padrão, basta você apertar o x quadrado aqui e o igual, e nós vamos encontrar aí, né, o valor da nossa variância. Muito bem, então, espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até uma próxima.